Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de história. Mas antes de começarmos, gostaria de dar uma palavrinha com vocês. Eu espero realmente que todos estejam muito bem nesse período de pandemia, né? Que estejam todos se cuidando, evitando aglomerações, quando necessário sair, que estejam usando máscara, né? Que vocês estejam higienizando as mãos corretamente, ok? Tudo isso é muito importante, pessoal. Essa pandemia não é brincadeira, ok? E espero que em breve estaremos, né? Possamos estar de volta em sala de aula todos juntos, ok? Mas enquanto isso, vamos respeitar, né, o isolamento, vamos respeitar as regras básicas, ok? Pessoal, uma segunda questão que eu queria conversar com vocês é sobre o nosso formato de aula, né? Estamos em aulas à distância, é um formato que necessita muito de uma organização de vocês, tá? É muito importante para que dê certo. Então eu vou pedir para vocês, eu vou reforçar esse pedido que os tutores já estão fazendo, de que vocês cumpram as atividades propostas semanalmente, ok? Então qual que é o procedimento? Primeiro vocês assistem às videoaulas e toda videoaula tem uma atividade proposta, ok? Toda semana, então, vocês têm várias atividades para fazer que devem, além de ser feitas, ser entregues para o tutor de vocês, ok? Essa é uma forma de nós percebermos se vocês estão participando ou não. E também se vocês estão entendendo. Porque se vocês resolvem os exercícios, é uma forma de perceberem se aprenderam ou não o conteúdo. Aí, se vocês resolverem os exercícios e tiverem dúvidas, aí é a hora de entrar em contato com o tutor e ele irá buscar as soluções para vocês, né? Vão buscar os professores responsáveis para poder ajudá-los, ok? O importante é que vocês não deixem de fazer, ok? Pessoal, vamos lá então para a aula de hoje. Só uma retomada. Na última aula, nós aprendemos sobre o que as pesquisas arqueológicas já descobriram sobre o passado dos indígenas brasileiros. E também começamos a ver sobre como viviam os primeiros grupos humanos do atual território brasileiro. Assunto que daremos continuidade hoje. Vamos lá? Na aula passada, conhecemos os caçadores e coletores do interior do Brasil. Vocês viram então na página 135, nós temos um mapinha e alguns quadrinhos ao redor. Vimos então esse primeiro grupo, caçadores e coletores do interior do Brasil. Agora conheceremos os sambaqueiros do litoral. Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, peço que abram a apostila 2, ok? Na página 135. Continuaremos trabalhando o módulo 8. Prontos? Pessoal, em alguns locais do litoral brasileiro, na região que se estende do Pará ao Rio Grande do Sul, viveram grupos que se tornaram conhecidos como povos dos sambaquis, ou sambaqueiros. Até agora, as pesquisas indicam que esses grupos, que viveram entre 7.000 e 5.000 anos atrás, habitavam regiões à beira-mar ou próximos a rios. Alimentavam-se de peixes, moluscos e outros animais aquáticos. Como os alimentos eram abundantes, os grupos não precisavam se mudar com muita frequência, podendo permanecer por longos períodos no mesmo local. As conchas de moluscos, que eram a base da alimentação desses grupos, assim como restos de peixes, caranguejos e outros crustáceos, foram se acumulando durante séculos e formaram verdadeiras montanhas. Essas montanhas são conhecidas como sambaquis, que do tupi-guarani quer dizer ostra amontoada. Por guardar muitos vestígios dos povos que viveram nessas regiões, os sambaquis são considerados sítios arqueológicos. Há aproximadamente 2.000 anos, populações que viviam nos sambaquis foram absorvidas ou eliminadas por povos tupi, que durante parte do ano se deslocavam, praticando a caça, a pesca e a coleta.
que migravam para o litoral vindos do interior, certo? Pessoal, observe nessa imagem acima, parece um morro, né? Há sambaquis que atingem 8 metros de altura, certo? Eles eram usados como cemitérios, neles se enterravam os mortos e os objetos pessoais dessas pessoas, né? Demarcavam territórios dos grupos e serviam também de mirante. Ao seu redor, ao redor, viviam os sambaqueiros, que produziam instrumentos de pesca, como anzóis e flechas, feitos de pedra ou osso. Pessoal, com madeira, eles construíam embarcações a remo para buscar alimentos no mar e nos rios. Ok? Na imagem que vocês podem ver aí, é um sambaqui em Santa Catarina, com cerca de 5.000 anos de idade. Agora eu peço que observem no mapinha ao lado. Eu falei para vocês logo no começo que vai basicamente do Pará até o litoral do Rio Grande do Sul. É essa faixinha em vermelho que vocês podem ver no mapinha ao lado, que acompanha todo o litoral brasileiro. Ok? Outro grupo de antepassados brasileiros são os agricultores. Povos, então, pessoal, que a partir de pesquisas revelam que há cerca de 3.000 anos eles viviam na região amazônica e em grande parte da costa brasileira, nos atuais estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Desenvolveram então a agricultura. Observem no mapinha de vocês, as setinhas que estão em verde, ok? Ao contrário dos povos coletores e caçadores, que eram nômades, que mudavam de uma região para outra buscando alimentos, os povos agricultores puderam se fixar em aldeias, tornando-se o que a gente chama de sedentários. Eles cultivavam plantas medicinais, milho, mandioca e outros alimentos. Também trabalhavam o barro, desenvolvendo técnicas de produção de cerâmica, certo? As peças produzidas eram usadas como urnas funerárias, objetos rituais e recipientes para transportar água, guardar mantimentos, cozinhar, entre muitas outras funções. Ao longo do território brasileiro, os povos agricultores desenvolveram formas variadas de organização social, diferentes formas de moradia, rituais e instrumentos que eram usados no cotidiano, de acordo com as suas necessidades, certo? Percebam então na foto acima, uma dessas urnas de cerâmica e a imagem aérea de uma aldeia, Aqui essa urna, esse vaso, marajoara, é datado de um período de 400 a 1.400 anos, mais ou menos. Nessa fotografia, como vocês podem ver também, temos a área conhecida pelos arqueólogos como Sítio X11. É a maior cidade pré-colombiana já descoberta na região do Xingu, no Amazonas, na região amazônica. Pessoal, há cerca de 110 anos, essa região abrigava 1.000 pessoas ou mais e servia de eixo central de uma rede de aldeias menores que eram ligadas por estradas. Nessa área viviam povos que, segundo os vestígios, conheciam a matemática e a engenharia. Então, a gente costuma ficar bastante surpreso com o desenvolvimento dos povos egípcios, e outros povos da antiguidade, mas os nossos antepassados aqui na América do Sul, na região que corresponde ao Brasil, também estavam desenvolvendo a engenharia, a matemática e outras áreas importantes, Utilizavam ervas, plantas medicinais, ok? Então, esses eram os povos agricultores. Antes de continuarmos com o conteúdo, abram na página 136, atividade 1. Vamos resolver esse exercício juntos para ver se vocês entenderam um pouquinho sobre o que nós já vimos. Em 2009, foi lançado o livro Sambaqui, Morro do Peralta, de autoria das arqueólogas Daniela da Costa Claudino e Daisy Skunderlich Eloy de Farias. Naquele ano, a revista Ciência Hoje das Crianças anunciou o lançamento do livro com a seguinte chamada:
Lembranças de Antigos Brasileiros. Questão A. O que são os sambaquis? Então, nós vimos, na aula de hoje que os sambaquis são amontoados de conchas de moluscos, restos de peixes, caranguejos e outros crustáceos utilizados na alimentação de grupos que viviam no litoral do Brasil, que foram se acumulando durante séculos e formando verdadeiras montanhas. B. Explique o título utilizado pela revista Lembranças de Antigos Brasileiros. Bom, pessoal, os sambaquis são considerados sítios arqueológicos, de onde se retiram vestígios da presença humana há milhares de anos nas regiões onde são encontrados. Por isso, o título faz referência aos antigos brasileiros, ok? Pessoal, os indígenas no Brasil estão divididos em centenas de povos. Cada um tem sua própria cultura, sua língua e seu modo de organização social e política. Esses povos se relacionam com o meio ambiente e com o restante da sociedade brasileira de muitas formas diferentes. Acompanhe comigo na página 137, que nós vamos ver como um indígena do povo Mundukuru, ele é o Daniel Mundukuru, ele explica a diversidade brasileira. O índio brasileiro não tem um modo de vida uniforme. Há povos que apresentam traços culturais semelhantes e vivem de modo geral em regiões próximas. Assim, povos que pertencem ao mesmo tronco linguístico. O que é um tronco linguístico? O tronco linguístico é o conjunto de idiomas assemelhados, semelhantes, que provavelmente tiveram uma origem em comum. Então, esses povos que pertencem ao mesmo tronco linguístico vivem em áreas geográficas contíguas e compartilham, de certo modo, um padrão cultural semelhante que os caracteriza como tais. Quando falo de cultura, quero me referir ao tipo de manifestação que define um povo do jeito que ele é. Religião, língua, comida, agricultura, roupa, cultura material, danças, festas, tudo isso dá uma identidade a qualquer povo. No entanto, a forma de se relacionar com esses elementos é que torna um povo diferente do outro. Então, nós entendemos que no Brasil existem diferentes troncos linguísticos, e esses troncos linguísticos têm vários grupos que têm costumes em comum, que vivem em regiões próximas, mas são muito diferentes essas culturas umas das outras, ok? Muitos idiomas indígenas são semelhantes entre si porque têm a mesma origem, como vimos, o tronco linguístico. Nesse caso, dizemos que pertencem a um tronco ou família linguística. Dentre os troncos ou famílias linguísticas, podemos destacar o Tupi-Guarani, o Macru-Gê, o Aruac, o Panô, o Caribe, o Tucano, o Yanomami e o Ticuna. Alguns grupos, pessoal, em razão do contato intenso com os não indígenas, falam somente português. Um indígena continua a ser um indígena, ainda que viva em uma cidade e fale português. Se ele é descendente de indígena e se reconhece como indígena, pratica rituais próprios de seu grupo, e mantém certas crenças de seus ancestrais, ele não perde a sua identidade porque vive em outro local. No Brasil, vivem centenas de povos indígenas. Eles têm semelhanças entre si, mas também muitas diferenças. Portanto, não podemos afirmar que índio é tudo igual, ok? Segundo o censo de 2010, os indígenas são 0,47% da população total do Brasil. E no total falam mais de 150 línguas diferentes. Calcula-se que na época da chegada dos europeus, os indígenas integravam mais de 1.000 povos, somando entre 2 milhões e 4 milhões de pessoas. A redução brutal no número de indígenas no país ocorreu porque muitos grupos nativos foram escravizados,
perseguidos e mortos no processo de ocupação do território. Além disso, as doenças trazidas pelos europeus e a derrubada de florestas ocasionaram a perda dos meios de sobrevivência, o que ajudou também a provocar fortes baixas na população indígena. Alguns grupos perderam a sua identidade cultural e acabaram se misturando à população não indígena. Observem os mapas que eu trouxe aqui para vocês, que está na página 138 da apostila. Fazendo uma comparação entre eles, é possível observar a diferença de ocupação de indígenas no território quando chegaram os portugueses, que é esse primeiro mapa aqui. Então, quando os portugueses chegaram, e essa ocupação nos dias atuais. Percebam que eles ocupavam vastos territórios, hoje são mais localizados. A parte, pessoal, do território onde a diminuição de nativos foi maior, percebam, é a costa leste, próximo ao litoral, pelo fato de os portugueses, no início da colonização, só terem ocupado essa região. Então percebam aqui que nessa faixa, que tinha na faixa do litoral aqui do sudeste, tínhamos vários grupos, era bem densa a população. Hoje é bem mais escasso, Pessoal, é possível perceber também que a região da Amazônia é a que apresenta atualmente a maior concentração de grupos indígenas, pois foi a última a ser colonizada. Além disso, com o avanço dos portugueses para o litoral, os povos nativos foram, de certa forma, empurrados para o interior. Ok? Bom, pessoal, na aula de hoje nós compreendemos como viviam os primeiros grupos humanos do atual território brasileiro e começamos a ver sobre os povos indígenas brasileiros na atualidade, assunto que continuaremos na nossa próxima aula. Ok? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Acima está meu contato caso tenham dúvidas. Bons estudos, muito obrigado e até a próxima aula. Lembrando, façam as atividades, ok? Um abraço.